Eu chorei quando era muito jovem, eu chorei muito. Um dia eu tinha 15 anos, cerca de 15 anos, na Avenida Paulista, em São Paulo, e você não imagina o que era a Avenida Paulista. Ali na Avenida Paulista, em São Paulo, eram os casarões dos milionários, daqueles italianos que chegaram aqui como imigrantes e que de repente ficaram enricaram, Matarazzo, etc, etc. Então eu estava passeando lá, olhando para aquelas casas, porque eu morava muito mal. Aí um guarda civil, que era aqueles guardas que se fardavam com um terno preto, era um uniforme, mas era preto. Ele me perguntou: o que você está fazendo aqui? Eu falei: eu estou passeando. Aí ele falou para mim, em plena rua: aqui não é lugar de negro passear. Isso ficou na minha cabeça e me alimentou. Me alimentou para provar que um dia a gente deveria e poderia ter o direito de andar onde quisesse. Isso é muito difícil. Agora, tem que ter persistência, fé e acreditar. O Brasil e o mundo perdeu na segunda, 30 de maio, um grande homem, um grande ator, diretor, cantor, dublador e produtor brasileiro, Milton Gonçalves. Quem perdeu foi a cultura nacional, que perdeu um dos seus maiores ícones, deixando um imenso vazio, mas ao mesmo tempo deixando um legado, sobretudo na televisão brasileira. Antes de eu ir para o teatro, na gráfica, na farmácia, onde eu trabalhei, eu tinha, entre outros, o Sr. Guido Del Picchia, que era primo do Menotti, sendo que o Menotti era segundo lá, era de extrema direita, e o Sr. Guido era de extrema esquerda, eles eram primos. Trabalhava com o Sr. Guido na farmácia, eu aprendi a fazer pomadas, aprendi uma série de coisas com ele, inclusive elementos de opinião política, que eu obviamente, mais ouvia do que falava. E ele me falava sempre das coisas, das lutas, essas coisas sempre me entusiasmaram muito. Cada vez que se fala das revoluções, cada vez que se fala da busca dos direitos civis, dos direitos igualitários, isso até hoje me emociona. Quando eu encontro pessoas que têm esta fé, que têm esta vontade, eu tenho um respeito muito grande por essas pessoas, porque eu passei por isso. Então, eles me deram, vamos dizer assim, num certo sentido, um certo direcionamento. Agora, eu não posso ser um comunista porque eu acredito em Deus, eu acredito nos orixás. Como é que eu vou ser comunista? Mas eu podia juntar uma coisa a outra. E eu mesmo me auto-identifiquei como socialista, ou seja, a cada um de acordo com a sua necessidade. Até hoje eu tenho esta formação, a cada um de acordo com a sua necessidade. Ninguém pode morrer de fome, ninguém pode ser maltratado, ninguém pode dormir na rua porque não tem alguém que lhe dê um amparo, que lhe dê um remédio, que lhe dê uma esperança. Ninguém faz isso. Aqui, todas as vezes que eu venho para aqui, em que eu passo por essa rua aí, Senador Dantas, e aqui me dá uma certa indignação, porque estão todos eles jogados lá no chão. E ninguém vai lá cuidar. Não vai saber se ele está com fome, se ele não está com fome. Ah, ele é vagabundo. Não, não é. É um ser humano que no meio do caminho desviou.